Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM.co que chega à sua terceira temporada. Aqui no ADM.co eu converso com administradores e administradoras que são registrados e registradas em seus respectivos conselhos regionais de administração, para eles falarem para a gente um pouco sobre essa experiência de ser CEO, diretor executivo de uma empresa. Você também pode nos acompanhar no nosso podcast, no ADMcast. Hoje eu tenho o prazer de convidar uma administradora que já transitou por várias esferas da economia. Ela já foi administradora no setor público, já foi vice-presidente de uma área, de um banco muito conhecido aqui no nosso país. Também já fez projetos junto à ONU e agora ela assumiu recentemente a posição de diretora executiva do Renova BR, a maior escola de formação política do Brasil. Tenho o prazer de receber aqui a Patrícia Aldi. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Maria. Muito obrigada pelo convite. Que bom a gente estar aqui para esse bate-papo. Imagina, a gente que agradece. Bom, para começar, eu gostaria que você falasse pra gente como é que começou a sua carreira. Você é carioca, se formou em Brasília, é isso? Sua carreira começou lá em Brasília? Sim, eu sou carioca, com 12 anos eu fui morar em Brasília. Na verdade, eu sente mixed feelings sobre a minha origem. Eu me sinto em casa tanto em Brasília quanto no Rio. E acabei fazendo administração na UNB e comecei, quando eu estava no segundo ano, a estagiar num grande banco também, no mercado financeiro, e assim começou a minha carreira por lá. Bom, hoje a gente fala, uma pauta muito debatida, é o aumento do protagonismo feminino na liderança. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência como líder mulher, se você enfrentou algum desafio, como é que era, né, no início da sua carreira, as diferenças que você vê hoje comparando, né, esses dois momentos? Os momentos são bem diferentes, né? Eu não tinha muitas mulheres para que eu pudesse me inspirar. Então eu tento exercer e ajudar e mentorar muitas lideranças jovens, tantas quantas eu consigo, até mesmo muito para contar o que deu certo, mas também para falar dos erros, dos momentos que não são tão felizes, dos fracassos, que eu acho que é importante, fazem parte da carreira e da história de qualquer executivo. Você acha que chegou em algum momento, sofreu algum tipo de discriminação por você ser uma mulher, por você estar liderando uma equipe grande? Muitas vezes, inclusive às vezes de maneira sutil, às vezes de uma maneira mais contundente. Lógico que a gente não pode deixar se abater com isso, mas a gente tem sempre que manifestar o desconforto. Por muitas vezes eu silenciei. E hoje eu recomendo que a gente não pode deixar passar esses momentos de discriminação ou de preconceito ou de pouca valorização do trabalho. É importante sempre que a gente esteja se posicionando para confirmar a posição, a liderança e o jeito de ser mulher, que é diferente e é importante nas organizações. Exatamente. Bom, você esteve por muitos anos em cargos públicos relevantes. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre essa experiência, né? O que é que te motivava? Depois dessa experiência inicial no mercado financeiro, eu acho que até é importante contar, eu estava exercendo esse cargo no mercado financeiro, engravidei e a empresa gentilmente deu a entender que a minha carreira tinha se encerrado naquela empresa. Então, imediatamente eu pedi demissão, nem esperei a licença maternidade, porque eu entendi que aquilo não era um ambiente para mim, não era a empresa que eu queria e imaginava. E por uma circunstância quase ao acaso, eu ingressei no setor público, morava em Brasília, então foi até muito fácil, né? Assessorei um deputado na Câmara dos Deputados, e depois eu resolvi fazer um concurso. Já que eu tinha tomado a decisão de entrar no setor público, eu fiz um concurso para o Supremo Tribunal Federal, na parte administrativa. Né? E foi uma experiência super bacana, mas logo em seguida, por uma questão familiar, eu pedi demissão dessa primeira posição no Supremo e passei num segundo concurso para a Sudene. Então fui morar em Recife, trabalhando como administradora também na Sudene.
Depois eu fui pedir demissão, fui empreender em Miami e voltei para Brasília alguns anos depois e fiz o meu terceiro concurso público, que é de especialista em política pública e gestão governamental. É uma carreira pensada exatamente para você ocupar cargos de liderança no setor público. E os critérios para ocupação desses cargos, muita gente desconhece, são absolutamente técnicos. Então, embora você conviva muitas vezes com o mundo político, o que te coloca nos cargos, muitas vezes de direção, são sempre critérios técnicos. Isso existe, isso é muito praticado no setor público. Bom, você também tem uma carreira muito voltada à promoção dos direitos humanos, diversidade, equidade de gênero. Conta pra gente como é que você se encontrou com essas temáticas. Depois que eu fiz o concurso, minha primeira posição foi na Secretaria de Direitos Humanos. Nem era ministério ainda, era vinculado ao Ministério da Justiça à época. E ali eu descobri que nada sabia, né? Uma mulher branca, filha de classe média, sabia muito pouco com relação a preconceito, discriminação, falta de oportunidade. E lá, durante os 3 anos que eu passei na secretaria, pessoalmente eu fui confrontada com todos esses temas. Foi um crescimento enorme descobrir realmente que as pessoas nascem com oportunidades diferentes e ao longo da vida passam por violações gravíssimas de direitos humanos, como às vezes violência sexual na infância e toda sorte de discriminações. Então, para mim, foi muito rico. Eu acho que foi aí que despertou o meu interesse e a minha sensibilidade para, independente da posição que eu pudesse vir ocupar, nunca esquecer desses princípios que eu aprendi nesses anos. E como esses princípios movimentam a sua liderança, né? Ah, sim, com certeza. Aliás, eu não acredito em outra forma de liderança, porque as lideranças perenes são aquelas que são humanizadas e que você traz a sua equipe e as pessoas para um projeto que vocês acreditam, né? As lideranças exercidas por pressão, por medo, por desconfiança, elas são temporárias e elas não são sustentáveis. Então, esses princípios de direitos humanos sempre, eu acho que hoje fazem parte do meu caráter e não acredito nessa diferenciação entre o pessoal e o profissional. No fundo, nós somos uma pessoa só. Pesquisando sobre você, eu vi que você se define como uma pessoa movida a desafios. Pelo que você já contou da sua trajetória, enfrentou vários, né? Concurso, demissões, empreendedorismo. E empreendedorismo no exterior, que também não deve ser nada fácil. Conta pra gente por que essa busca por desafios, ou são os desafios que vão até você? Como é que você encara esse momento? Quando chega uma coisa nova na sua vida, bate medo ou você se sente mais motivada? Bem, eu me sinto mais motivada e durante anos eu me iludi achando que acontecia de eu sempre buscar um ambiente que fosse inóspito. Depois eu descobri que eu procurava isso. Então isso também ficou muito mais fácil para mim conviver com isso. Eu acredito que existe um período que todo administrador, todo líder contribui mais para as organizações. Esse período vai de 2 a 5 anos. Depois você começa a se acostumar com os problemas e a sua capacidade de transformação, a sua capacidade de mudança, ela passa a ser limitada, porque você se acostuma com os problemas. Então, toda vez que eu me sentia confortável em qualquer posição, eu me sentia compelida a buscar um outro lugar em que as minhas características, as minhas habilidades pudessem estar contribuindo mais do que o lugar onde eu estou. Talvez seja essa a origem da inquietude. Você poderia compartilhar com a gente algum desafio profissional que você tenha enfrentado e o que é que você aprendeu com ele? Bem, muitos. Eu tenho alguns highlights que eu considero que sejam importantes. Ser uma mulher com 32 anos e ser diretora de benefícios do INSS. Então, fazia parte de uma diretoria colegiada, havia um grande projeto de modernização do INSS com foco no cidadão cliente, né? Isso era completamente novo à época, imagina, 23 anos atrás,
Mas eu era uma mulher de 32 anos, uma diretoria colegiada de homens mais velhos, e sim, havia preconceito, que foi superado. Mas vamos combinar, você tem 18 mil funcionários, 21 milhões de pessoas que você tem que pagar todo ano, você tem 1.000 agências para administrar e também tem que ficar lidando, provando que você é capaz, ou lidando tempo, né? Tempo e energia, né? Muitas das vezes com essas questões. Mas esse foi um desafio assim, impressionante, porque se você errava com 1% da minha base de clientes, você erraria com 200 mil pessoas. Então, o impacto sempre, tanto da responsabilidade, mas principalmente com as melhoras que você conseguiam fazer, impactava diretamente a vida de milhões de pessoas. Então, esse foi um desafio muito bacana em que eu usei tudo que eu aprendi na faculdade e também coloquei à prova todos os valores que eu trago comigo. Outro desafio muito bacana foi coordenar o projeto de combate ao trabalho escravo no Brasil, pela OIT durante 5 anos. Ninguém conhecia que no Brasil ainda havia essa grave violação de direitos humanos. E iniciar o projeto num ambiente também desconhecido e transformar o projeto no melhor projeto de combate ao trabalho escravo no mundo também foi um desafio muito bacana. Mas isso também só consegui porque eu, na verdade, era orquestradora de inúmeras iniciativas de vários órgãos de governo ou não, que resolveram se empenhar nessa luta também. E como surgiu essa oportunidade de você orquestrar esse projeto? Por critérios técnicos, o meu currículo chegou ao diretor da OIT, que me entrevistou, e então eu resolvi, inclusive, sair da diretoria de benefícios e assumir esse desafio na OIT. Também super bacana. No meu currículo não havia a participação numa organização internacional, então eu queria viver isso e foi uma experiência muito boa. Poderia citar mais 2 que eu particularmente gostei muito. E acho que assim, as minhas habilidades ajudaram a transformar, o impacto foi maior, que foi ser secretária de Planejamento, Gestão e Controle de um município de Niterói, em que as condições do município eram inacreditavelmente inóspitas. O município estava como se fosse no Serasa público há mais de 5 anos, e hoje, dada a continuidade do trabalho que começou a ser feito em 2013, Niterói hoje é o único município no país que tem AAA. Então, a continuidade do trabalho também é uma coisa muito bacana. Coordenar o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em 2016, no momento em que o país precisava retomar o diálogo, o país estava muito machucado com isso, também foi, usando critérios técnicos, uma experiência muito reconfortante. E, por fim, assumir a vice-presidência de um grande banco, numa área tão grande, numa cadeira tão grande de marketing à sustentabilidade, também um desafio em que eu pude aprender muito e, com certeza, com essa experiência, eu digo, ecumênica, também pude contribuir muito para a empresa. E aproveitando que você trouxe nessa última experiência no Santander, como é que foi isso? Principalmente porque você estava no início da pandemia, ou você já estava há quanto tempo no banco, mas você pegou bem o início da pandemia nessa posição. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência para você? Muito difícil, porque era tudo novidade. Então, não estava em nenhum livro de riscos como proceder. E nós estávamos lidando com a vida das pessoas, principalmente. Na função bancária, que é uma função essencial para a sobrevivência das pessoas, que é ter dinheiro, ter acesso a crédito, ter dinheiro, poder garantir sua sobrevivência. Então, nós tínhamos por obrigação que manter as agências abertas, com protocolos diferentes, em estados diferentes, então sempre atualizando. Uma comunicação que teve que se transformar, porque tinha que ser uma comunicação dinâmica, dados os protocolos que mudavam todo dia, né? Garantir também a integridade, que não é fácil,
mental da equipe que estava lá comigo, muitas das vezes presencialmente, a parte de comunicação, a parte de sustentabilidade, para botar de pé, muitas vezes em 1 ou 2 dias, projetos que iam ajudar milhões de pessoas, né? Então foi um desafio, eu acho que um aprendizado para todos nós. E lógico, eu acho que é importante a gente falar, a gente tem medo, a gente se sente insegura como líder, entende a responsabilidade de uma cadeira como essa, mas também procura preservar sempre a nossa família, a nossa própria vida e a vida da nossa equipe. Então foram momentos realmente desafiadores, eu acredito que para a vida de todos nós, a pior crise em qualquer organização. Com certeza. Bom, Patrícia, vamos falar agora do Renova BR, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente. Eu, no início do programa, fiz uma breve apresentação do Renova BR. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é esse projeto, como é que ele funciona. Bem, antes eu vou falar o que me motivou a estar no Renova BR. Fica à vontade. Depois dessa... Na verdade, depois dessa experiência, né, pública de tanto tempo e quase 5 anos no mercado financeiro, me faltou aquilo que me moveu todos os anos, que é o propósito. Então eu entendi que nesse momento, uma das melhores formas de eu estar contribuindo para o país seria se eu pudesse contribuir para a melhoria da qualidade da nossa democracia, que esteve tão ameaçada nos últimos anos. Eu resolvi assumir esse desafio, pedi demissão do banco e estou muito empenhada em realmente poder contribuir. O Renova BR é uma escola de formação política, forma líderes políticos, pluripartidários, de todos os espectros ideológicos, com alguns princípios que a gente considera que são fundamentais. Primeiro, o respeito à democracia, depois as questões éticas, depois a transparência, promoção do diálogo, né, que sem diálogo não há democracia, e principalmente a decisão, a tomada de decisão com base em dados e evidências, que é o que a gente prega. Então, a escola, ela começa em 2017, tem hoje quase 2.100 pessoas bem formadas para exercer cargos políticos. Dessas 2.100, 175 têm mandatos de nossos alunos. Então, nós temos um aluno que é senador até vereadores e temos 430 outras pessoas que ocupam cargos de liderança no executivo federal, estadual e municipal. Quais são os desafios agora, né, daqui para frente? É tentar ampliar esse impacto do Renova, como trazendo e oferecendo treinamento, conhecimento, não só para aqueles que querem entrar na política, mas para aqueles bons que estão na política. Então, nós estamos também oferecendo uma formação para mandatos. Excelente. Bom, a gente ouviu falar muito de renovação política, né? Ficou uma expressão muito popular nos últimos anos, renovação política, a política precisa ser renovada. Gostaria de saber, na sua opinião, o que significa, de fato, uma renovação política e quais são os principais caminhos para conquistá-la? A gente que vive num país como o nosso, tão lindo, mas também tão desigual, né? Que precisa, em vários aspectos, ainda ser muito cuidado. Bem, eu acho que não há outra forma de melhorar a política se não for pela política. Então, o primeiro passo é parar de negar a política. Todos nós temos um papel de cidadãos, não necessariamente partidários, mas de cidadãos. Então, nós temos que conhecer a política, gostando ou não, e entender a política. Dito isso, eu não vejo outra forma de melhorar a política a não ser pela educação. Então, essa é a nossa missão. Por intermédio da educação, ajudar na melhoria do debate político. Como? Evitando extremismos, respeitando a democracia, promovendo o diálogo e buscando principalmente a tomada de decisão com base em dados, evidências, ciência. Porque, lógico, você pode, a partir desses critérios,
inclusive seguir a ideologia ou os seus entendimentos com relação a determinada decisão, a votação de qualquer projeto de lei. Mas você sempre aprende a tomar essa decisão com base em dados e evidências. Não vejo outra forma de não fazer isso, a não ser exatamente pela nobre missão do Renova BR. Fala pra gente o que é que você acha que não se pratica mais assim na política brasileira, que ficou no passado, que não faz mais sentido. Bem, nós estamos vivendo um momento de polarização e isso não é só no Brasil, né? Isso é um fenômeno mundial. Muito potencializado pelas redes, pelas discussões com relação às fake news, a forma com que essas informações chegam aos eleitores. Eu acho que a democracia ela passa agora, com o impacto das redes, por um momento de transformação, né? Porque você agora tem nos seus representantes um canal muito mais direto do que você tinha há alguns anos atrás. Então, existe uma lógica que precisa considerar esse movimento das redes, precisa também considerar os impactos das fake news para a democracia. Existem estudos aí mostrando esses impactos negativos com relação à democracia. Então, e sempre tentar promover o diálogo, principalmente. Não tem outra forma de você fazer isso, de você chegar, porque a democracia é a arte de você buscar consensos. Então, não tem outra forma de você fazer isso a não ser com diálogo. Não é aquilo que você quer, é aquilo que é possível. E essa que é a beleza da democracia. Então, a gente tem que voltar a praticar isso. E as pessoas têm que realmente procurar se informar, né, sobre a atuação do seu parlamentar, a pessoa que votou, de que forma essa pessoa tem se comportado, seja nas câmaras municipais, nas assembleias, de que forma aquelas pessoas que a gente votou no executivo, né, os prefeitos e prefeitas, governadores e governadores, presidentes, têm se comportado, têm sido coerentes com o seu programa de governo e, principalmente, a gente tem que voltar a discutir um projeto de Brasil. Essa eu acho que é o cerne da questão, deixar as polarizações de lado e focar num projeto de desenvolvimento do Brasil, que seja um projeto de Estado, que perpasse governos para que a gente volte a ter planejamento de longo prazo, como a gente está retomando agora, foi até impactada aqui por um PPA participativo. Então é isso, que a gente volte a ter planejamento e volte a discutir projetos. Patrícia, conta pra gente por que você escolheu a administração. Exatamente, eu acho que por esse meu perfil generalista e entender que fazendo administração com 17 anos eu teria a possibilidade de optar por uma sorte de caminhos, né? Que foi o que acabou se confirmando na minha trajetória. Antes da gente encerrar o nosso programa, eu quero aproveitar e pedir a nossa dica de leitura para a Patrícia. Bem, eu poderia citar qualquer livro de administração, qualquer coisa assim. Mas até mesmo em homenagem a uma mulher que foi disruptiva, que foi a Rita Lee, eu recomendo a biografia dela. Porque eu acho que ela traz muito desse impulsionamento e desse momento disruptivo das lideranças femininas, naquela época em que sequer se falava isso. Então, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Excelente dica, Patrícia. Quero muitíssimo te agradecer por você ter vindo aqui até o nosso estúdio, ter batido esse papo com a gente. Muito obrigada. Não, sempre à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM.co. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, que você também pode ouvir no nosso podcast no ADM Cash. Eu espero todos vocês no próximo programa. Tchau, tchau!